Você já parou para pensar o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Durante todas as quartas-feiras estaremos aqui em janeiro, às 8 horas, falando sobre os temas de Apocalipse, sobre grande tribulação, sobre juízo final, sobre milênio e sobre novos céus e nova terra. Não é um estudo, uma jornada para gerar medo em você, mas sim para trazer a esperança às promessas de tudo que o Senhor tem para nós no futuro e na eternidade. Te espero nessa jornada escatológica que vamos ter nesse mês de janeiro. Primeiramente, estou muito feliz a todos que vieram presente, né? Hoje a gente está iniciando uma jornada escatológica e, primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer o pastor Miguel por essa oportunidade, né? O pastor Miguel, que sempre tem cuidado da sua igreja, assim, principalmente na área do ensino, ele sempre tem incentivado, sempre tem deixado, né, nós com liberdade, né? E a gente sente o tamanho da confiança que ele tem para que a igreja se sinta à vontade de estar sempre estudando a palavra de Deus. Então, agradeço o pastor Miguel. E eu queria que você hoje, juntamente comigo, você percorresse algumas páginas, né? Hoje vai ter bastante barulho de Bíblia folhando. Eu acho que quem trouxe, né, vai folhear bastante. E quem não, pode acompanhar aqui junto no telão, tá bom? Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje, nessa primeira quarta-feira, nós vamos estar falando sobre a grande tribulação. Mas antes de eu entrar no assunto, eu gostaria de situar, de fazer um pano de fundo para vocês entenderem tudo que nós vamos tratar aqui, de tudo que nós vamos falar. É muito provavelmente que tudo que eu vou dizer aqui, alguns de vocês já sabem, alguns de vocês desconhecem, então a gente tem que trilhar um caminho onde a gente consiga alcançar aquele que já entende e aquele que também não entende. Então tem coisas que nós vamos caminhar, pairar superficialmente por cima de alguns assuntos, não vamos aprofundar em assuntos polêmicos, não é essa a minha ideia. A minha ideia aqui hoje é verdadeiramente mostrar o quanto a igreja é triunfante nas promessas de Jesus. Amém? Então, se você tem esse sentimento junto comigo de entender as promessas futuras do Senhor, nós vamos caminhar junto dentro desse aspecto, ok? Bom, primeiramente, irmãos, o livro de Apocalipse, para quem nunca leu, é um livro recheado de promessas vitoriosas. O livro de Apocalipse, para quem nunca leu, para quem tem dificuldade de ler, ele é recheado de promessas, né, de vigor sobre a igreja, de santificação, de livramento, né, onde o Senhor vai verdadeiramente adornar a sua noiva, né, vai trazer a sua noiva para si, e ele é repleto de algumas dificuldades literárias, tá? O que acontece? O livro de Apocalipse ele foi escrito aproximadamente no ano 96, entre 93 e 96, depois da era cristã. O apóstolo João, o apóstolo do amor, a qual que você conhece, que escreveu o quarto evangelho ali de João, ele foi um dos situados por Deus, foi eleito por Deus para ter essa visão lá no Mar do Egeu, né? Na ilha de Patmos, quando ele teve essa visão. João, quando ele apresenta esse livro de Apocalipse, ele vai dar uma perspectiva, não uma perspectiva nova das coisas futuras. Ele não vai dar uma perspectiva de um neologismo, de algo novo. Não. Simplesmente ele vai descortinar o que alguns segredos já mostravam diante de alguns outros profetas. Por exemplo, nós temos livros no Antigo Testamento que têm a mesma perspectiva do João, só que com um esclarecimento mais fechado. Por exemplo, você vai encontrar o profeta Daniel muitas vezes tendo visões no capítulo 4, no capítulo 9, no livro de Daniel, e você vai ver que ele não entende algumas visões e ele mesmo pergunta para o anjo o que vem a ser isso, e o anjo vem dar a interpretação para ele. Então ele mesmo, os próprios profetas do Antigo Testamento, como Zacarias, né, como Ezequiel, não tinha um vislumbre completo do futuro, assim como João teve. Então João, nesse sentido, ele foi abençoado por Deus por verdadeiramente ter descortinado todas as promessas. Aliás, é isso que significa Apocalipse. Apocalipse significa tirar o véu. Tá bom? Muitas vezes a ideia do mundo nos dá uma ideia de que Apocalipse é algo catastrófico, é o fim do mundo, né? É o fim das eras. Não, na verdade Apocalipse é a revelação totalitária do Senhor aos seus filhos. Então, a palavra Apocalipse verdadeiramente vem de tirar o véu. É como a gente faz aquelas surpresas, né? Quando a gente deixa coberta alguma coisa, a gente quer
puxa assim de repente, faz aquela surpresa, tá aqui, né? Então, Apocalipse vem dessa palavra, né? Descortinar, tirar o véu. Então, daí que vem a palavra Apocalipse. E dentro dessa linguagem, pela situação que João estava passando na época, ele escreveu meio que codificado o Apocalipse. Por quê? Porque quem está isolado em uma ilha e precisa atingir as metas com as suas cartas, por exemplo, você vai ver do capítulo 1 ao capítulo 3, que o livro de Apocalipse estão dirigidos para alguns anjos da igreja, também chamados líderes ou mensageiros da igreja, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Filadélfia, Sardes, Laodiceia, tantas igrejas que receberam essas cartas através de João para algumas correções. Mas para que essas cartas chegassem até lá, ela não poderia simplesmente passar pela mão do guarda sem que houvesse uma varredura do que estava sendo escrito. Então, por exemplo, João não poderia chamar alguns imperadores de déspotas, por exemplo. Ele não poderia falar mal de imperadores, ele não poderia falar explicitamente do seu senhor, porque senão isso ia contra o Império de Roma. Então, algumas coisas na literatura apocalíptica são codificadas para que cheguem ao alvo. Então, provavelmente, quando você lê lá sobre dragão, quando você lê sobre diadema, sobre chifres, está falando sobre reinos, está falando sobre eras, está falando sobre grandes impérios, tudo isso eu vou tentar esclarecer para vocês. Então, por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de entender a linguagem apocalíptica, por causa dos seus simbolismos, por causa da sua alegoria em si dentro dos textos, ok? Então, outra coisa que eu queria deixar claro antes de nós adentrar são as correntes, né, de entendimento que se existe dentro desse livro. É muito notório que quando nós nos convertemos em alguma igreja, a gente passa a fazer parte daquela corrente teológica, né? Eu, quando me converti, eu conheci apenas uma corrente de Apocalipse, das coisas dos estudos futuros, que era o dispensacionalismo, né? E para mim só existia aquele, mas depois, mais tarde, estudando, eu entendi que existia. Hoje já existe mais de 8 correntes teológicas, né? Então, se você pensa diferente de qualquer corrente do que eu falar aqui, tá tudo bem, irmão, não tem problema nenhum, já quero deixar isso claro, tá? Nós não vamos discordar quanto à ordem dos eventos. O que é a ordem dos eventos? É quando você enfilera eles em fila para tentar esclarecer como que eles vão acontecer. Porque eu só vou falar dos eventos aqui, eu não vou falar das ordens dos eventos. Então, se algum momento, né, eu falar alguma coisa que você discorda, tá tudo bem, não tem problema, não é pecado não, tá? Nós todos concordamos que Jesus vai voltar, que a igreja vai ser arrebatada pelo Senhor, que o Senhor virá em glória, que existirá um reino milenar, que existirá um juízo, então tá tudo certo, tá bom? Mas às vezes é inevitável a gente acabar botando um temperinho pessoal, porque é uma interpretação, então às vezes isso pode acabar acontecendo, tá certo? Então, dentro das correntes teológicas, você pode botar lá, Raquel, dentro das correntes teológicas, tá? Existem algumas maneiras, formas de pensar que eu quero mostrar para vocês. O mais conhecido, geralmente o mais conhecido, tá? É essa faixinha rosa aqui, essa segunda trilha aqui, tá bom? Essa segunda trilha aqui é o que a gente chama de pré-milenismo dispensacionalista, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é pré, o que é pós? Por que a gente faz essas determinações? Porque o cronômetro que crava os eventos é a volta de Jesus. Então, tudo que eu penso que é antes da volta de Jesus é pré. Tudo que eu entendo que é depois da volta, se a volta de Jesus é depois, é pós. E assim também significa para o milênio. Pós-milênio, né? Pós-milenismo ou pré-milenismo histórico. Então, a gente tem sempre essa diferenciação, porque o termômetro, o que crava a decisão do ponto de vista das pessoas, sempre vai se culminar na volta de Jesus. O mais conhecido na igreja brasileira é essa linha aqui, ó, tá? Volta de Jesus, aí nós temos o período da igreja, que é o qual nós estamos vivendo aqui. A igreja é arrebatada, se inicia um período de tribulação, Jesus volta nesse segundo tracinho, se dá início ao reino milenar, lá no fundo o juízo final. Esse é o mais conhecido, né? Essa visão ficou muito conhecida pela visão de Scofield. Se alguém tiver em casa uma Bíblia bem antiga, em 1910, tem uma Bíblia de Scofield que foi lançada, e lá atrás dessa Bíblia tem um plano bem grandão, assim, que você abre, assim, tem um plano de redenção. Ficou muito conhecida essa visão dispensacionalista. Foi sistematizada por John Darby, tá? Em 1830, através de uma mulher chamada Sarah MacDonald.
O outro é o pré-milenismo pós-tribulacionista, que é esse de cima, que é a visão mais antiga que existe desde a patrística, tá? Aqui nós já temos Agostinho de Hipona, nós já temos Tertuliano, Policarpo, né, de Esmirna, nós já temos Alexandre de Alexandria, que já vinham com uma visão assim. Então, qual que é a diferença? Jesus na cruz morre, vivemos a igreja nesse período, a igreja passa lá pela tribulação, vem Jesus, arrebata a igreja, tem a batalha de Gog e Magog, depois vem o milênio, juízo final. Então, essas duas visões de cima são as mais comuns. Tá bom? E nós temos dentro da linha reformada, nós temos o milênio simbólico, que é essa verde aqui de baixo, tá? E qual que é a diferença? Sair um pouquinho da frente aqui. Qual que é a diferença dessa visão pós-milenista e do amilenista, né? A diferença é que os dois não entendem que o milênio ele é literal, 1000 anos, 999 mais um. Mas eles entendem esse período como um período simbólico, eles entendem esse período como um período indeterminado de tempo, né? Assim como a Bíblia fala em alguns textos lá de Salmo, que 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos, as misericórdias do Senhor, né? Tem mais de 1000 dias, enfim, são dias, formas simbólicas de falar. E a diferença entre esses dois é que nós já estaríamos vivendo o milênio de forma simbólica, que é o reino da igreja, governada sobre Cristo e os seus santos. Lá no final aconteceria um agravo da tribulação e logo após já seria o juízo final e tudo acabaria ali, né? Depois disso a eternidade. E no pós-milenismo histórico, isso aqui já é uma visão, poucas pessoas defendem essa visão, porque ela teve muita ênfase lá no século XVI, XVII, na era da indústria. Por que que sim? Porque eles entendiam que o mundo ia melhorando aos poucos até culminar na volta de Jesus, que o reino da igreja ia avançar até o ponto da igreja tomar conta, né? O evangelho ia ser pregado em todo mundo, né? E depois disso Jesus voltaria e estaria o mundo em paz e na sua plenitude. Só que por que que essa visão fez muito sucesso nessa época? Porque a era da indústria, depois do desenvolvimento do vapor, as guerras diminuíram muito nesse século, né? Houve muito emprego, diminuiu as doenças, então as pessoas verdadeiramente, para quem vivia na época, nesse século, fazia muito sentido crer nessa linha. Então, ela se propagou, mas com os tempos depois disso a gente já teve 2 guerras mundiais, né, em 1918, 1945. Então, depois poucas pessoas começaram a defender essa linha. Então, num quadro geral, existem mais linhas teológicas, existe preterismo, né, para quem estuda português, né, pretérito, né, passado, que todas as promessas já se cumpriram na época do ano 70, com a invasão de Roma a Jerusalém. Então existem outras visões, outros tipos de visões que vão surgindo. Mas em teoria, as mais conhecidas são essas duas de cima, pós e pré, tá? Então, eu vou intercalar entre essas duas. Ora você vai ver que eu vou falar um pouquinho de uma, outra de outra, mas não é para confundir você. É só porque realmente as duas são mais conhecidas para tentar fazer alusão ao que você conhece. Amém? Tô indo muito rápido? Não? Amém. É um estilo aula hoje aqui, né? Vamos lá. Só para vocês tentar entender como que funciona a divisão do livro de Apocalipse para nós ver algumas estruturações, tá? Eu tive que fazer esse material do zero, daí eu acabei não testando no telão, mas eu acho que vai dar para ver, né? O índice temático de Apocalipse são separados por temas, tá bom? Então, por exemplo, assim, do capítulo 1, a gente já vai ver as coisas que viste, né? O Cristo glorificado, né? Da primeira parte. O capítulo 1, que é a visão de Jesus ressurreto, né? Na visão de João, com as primeiras promessas, né? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra desse livro, né? Este fala aquele que tem as 7 candeeiros de ouro, que anda nos meios 7 candeeiros de ouro. Na parte 2, no capítulo 2 e 3, são as famosas cartas às igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, né, Filadélfia, enfim, todas as cartas que estão lá são dirigidas, e dentro de algumas visões essas cartas também fazem alusões aos nossos tempos. São cartas que quando você estuda, muitas vezes nós nos encontramos com ela porque nós fizemos parte de alguma parte da nossa vida espiritual por algumas coisas que essas igrejas passaram, tá? Na terceira sessão é onde começa a falar da grande tribulação, tá bom? As coisas que vão acontecer começam a partir do capítulo 4. Então, a partir do capítulo 4, tu vai ver a visão do trono dos céus, o cordeiro e o livro selado com 7 selos, a abertura dos 6 primeiros selos ali no capítulo 6,
o selamento dos 144 mil ali, né, das vestes brancas, que está lá em Romanos no capítulo 11, o sétimo selo das quartas primeiras trombetas, a quinta e a sexta trombeta, né, ai dos moradores da terra, e tem todos aqueles ais lá repetido por Isaías. O capítulo 10 fala do anjo, o forte livinho devorado ali por João, né, e o capítulo 11 fala das duas testemunhas e a sétima trombeta. Capítulo 12 tem a mulher e o filho do dragão. Quando você lê sobre a mulher e o filho do dragão, vou falar um pouquinho depois, fala sobre Israel e a perseguição do Império Romano, quando Israel estava tentando gerar o Messias. No capítulo 13 tem uma besta do mar, que vai falar do anticristo, enfim. Se você for notar, ela é toda separado, né? Todo separadinho aqui por seções. Então, quando você vai estudar o livro de Apocalipse, você constrói um índice, você começa a memorizar melhor e você começa a entender melhor os eventos, tá? Derramamento das 7 taças, julgamento da grande meretriz, até o capítulo 19. Todos esses eventos, a partir do capítulo 3, se encerram com a volta de Jesus no 19. A partir do capítulo 20, nós temos um vislumbre do que seria um prelúdio lá do profeta Isaías no capítulo 60, sobre o milênio, e então a gente vê a grande prisão de Satanás, então novos céus, nova terra e o rio da vida no capítulo 22. Posso largar no grupo da igreja depois esse índice para os irmãos que quiserem, tá bom? Então o que nós vamos ver agora? A grande tribulação, que é a definição de Jesus e o desenvolvimento profético, tá? Acerca dessas profecias, tá? O que nós vamos sempre perceber? Que Jesus é alguém que falou e falou muito sobre as tribulações futuras. Jesus é alguém que gastou um bom tempo investindo, né, nos seus evangelhos sobre as questões da perseguição que viria acerca dos seus filhos, acerca dos seus santos, tá? Então, Jesus é aquele que define o que é tribulação. Ele simplesmente dá uma definição. A tribulação é isso aqui. Os profetas explicam. Por exemplo, se a gente abrir lá em Daniel no capítulo 7, nós vamos ver um espelho do que Jesus está falando em Mateus 24 e em Marcos no capítulo 13. Nós vamos ver exatamente um espelho do que ambos estão falando, né? E Apocalipse, ele vai desenvolver tudo isso. Ele vai falar sobre isso de uma maneira que desenvolva, né, todas as revelações futuras. Amém? Tamo junto? Vamos lá. Então eu vou basear bastante na palavra de Jesus, lá em Mateus 24, versículo 21. Todas as versões que eu ler aqui vai ser a Ara, tá? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus define a grande tribulação em uma frase, né? Ele não descreve aqui detalhes, apenas estabelece a singularidade, dizendo assim, ó, haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Por que é importante nós definirmos isso? Para a gente eliminar algumas possibilidades. Por exemplo, para qualquer pessoa que vivesse no século XI, por exemplo, quando foi na perseguição com os valdenses, onde muitos cristãos que aceitaram Cristo naquela época foram perseguidos, e o número daquela época foi muito alto de pessoas que foram mortas à espada por nome de Jesus, talvez até faria sentido essa perseguição. E nós tivemos diversas perseguições desde a era apostólica até os dias da Reforma, por exemplo, né? Nós tivemos perseguições com os Alpes italianos, nós tivemos com os moravos, nós tivemos perseguições dentro da Policarpia também, nós tivemos perseguições, então tiveram vários movimentos de perseguição aos cristãos ao longo das eras, mas essas perseguições são tribulações e aflições que Jesus deixou predito que a igreja passaria pelo seu nome. Lembra que Jesus falou? Disse assim, ó, nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, certamente também perseguirão a vós. Jesus deu um prelúdio acerca disso. Então ele deixou dito que no mundo tereis aflições, mas era para nós ter bom ânimo, tá? Então nós teríamos essas aflições. Mas o que Jesus está querendo definir no versículo 21 de Mateus 24 é de algo muito apropriado, de algo muito singular, de algo muito específico. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então note, Jesus está falando de algo específico. Ele não está falando de perseguições
que já possam ter acontecido. E aqui nós já eliminamos um pé do preterismo, de quem crê que essas perseguições já aconteceram e tudo mais, porque essas perseguições são definidas por João de formas escabulosas, que ninguém jamais viu, né? Então, o termo grande indica a intensidade, né? Sem precedentes, não apenas a duração disso. Agora, lá em Daniel, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve Deus de que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, que é o livro da vida. Então note que as falas de Jesus coadunam com as falas de Daniel. Elas se alocam, elas se completam, né? Mesma linguagem usada por Jesus, mesmo caráter singular, mesma promessa de livramento no final. Então aqui nós já estamos entendendo de um evento futuro, que verdadeiramente haverá uma perseguição, e essa perseguição ainda não aconteceu, né? Na definição dos profetas, tá? E Daniel 7, 21 e 22 diz: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os... Vocês repetem comigo, tá? Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Estão comigo, gente? E prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Note, para quem lê na época de Daniel sem vislumbre do Messias, sem vislumbre das promessas e sem as visões da qual Jesus deixou predito em Marcos 13, em Mateus 24 e Mateus 25, fica um pouco difícil entender isso aqui. Mas ele fala assim, que a guerra contra os santos aquele que tinha o chifre, né, e eis que este chifre fazia e prevalecia contra eles. Ótimo. Quando fala que esse chifre, está falando aqui notoriamente de um líder que vai liderar essa tribulação, de um líder que vai perseguir os santos de Deus, vai perseguir o povo de Deus. Esse chifre também é chamado de o anticristo, lá em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, tá? Também chamado de o homem da iniquidade. Este homem é o que vai ser responsável por perseguir o povo de Deus, por ir contra o povo de Deus, tá? Mas aqui também fala que tem um período que vai durar e vai ser encurtado, porque diz assim, ó, perseguir até que veio o ancião de dias. O ancião de dias, a terminologia ancião de dias aqui, através, como predito lá em Hebreus capítulo 7, está falando de Jesus. Está falando de Cristo, que é o ancião de dias. O ancião de dias é Jesus. Então está falando que quando Jesus vier, vai fazer justiça por aqueles que estão sendo perseguidos. Então, notoriamente, se entende que dentro da perseguição existe um povo que está sendo perseguido, e aí vai depender da sua visão querer entender se é Israel ou a igreja. Então, fica com você isso, tá? Eu tenho a minha visão, mas eu quero que vocês só entendam o evento, tá bom? E fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Ou seja, aqui em pouco texto ele dá a parte linear do acontecimento. A perseguição, quem está sendo perseguido, quem está sendo perseguido, quem vai dar fim à perseguição e o que ocorrerá depois da perseguição. Note bem, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino, ou seja, ele está atrelando após a perseguição o reino do milênio, que é o que nós estudaremos na próxima quarta-feira. Então, é esses textos que já estão casados dentro da ideia de Daniel, tá bom? Vamos lá. Vocês já ouviram falar nas 70 semanas de Daniel? Quantos aqui já ouviram falar nas 70 semanas de Daniel? Pouca gente. Quem nunca ouviu falar nas 70 semanas de Daniel? Eu vou falar rapidinho sobre isso, tá?
existe uma profecia lá no texto de Daniel 24, 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, para selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos, tá? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe 77 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será cortado o ungido, né? E já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será uma inundação. Até ao fim haverá guerra e desolações que são determinadas. Bom, esse texto aqui ele é um pouco polêmico, então eu vou falar das duas visões que existem, as formas de compreender, ok? Quantos de vocês já ouviram falar que a tribulação durará 7 anos? 7 anos. Vocês já ouviram falar isso, né? Então, por causa de uma compreensão e de um entendimento que se tem desse texto, tá? Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas aqui são semanas de anos. Ou seja, a cada 7 anos nós temos uma semana. A cada 7 anos nós temos uma semana. E esse texto vai separar 3 sessões, vai dividir essas 70 semanas em 3 eventos, tá? Mas antes de dividir, ela especifica o porquê que precisa ter as 70 semanas. Ele vai dizer, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão da profecia, para ungir o santo dos santos. Todos esses objetivos são dentro das 70 semanas, ok? É o que o texto está dizendo. Aí ele começa uma divisão dizendo, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Por que ele está falando desse texto? Porque quando Daniel está escrevendo, nesse exato momento, Jerusalém, o povo de Israel está cativo na Babilônia. Está cativo lá. E o tempo de cativeiro de quem está na Babilônia foram 70 anos. Então note, ao príncipe, 7 semanas. Então é a primeira divisão. 7 semanas, que são os primeiros 70 anos, estão dentro da primeira semana, que é o cativeiro babilônico. Depois, 62 semanas. O restante, se você juntar as 72 semanas e depois mais essas 7, qualquer corrente teológica vai chegar a 493 anos. Ou seja, desde a profecia de Daniel até a chegada de Jesus pisando no Jordão, nós temos 493 anos. Daí que vem a ideia de 69 semanas, ou faltando uma, ou 79. Então vem desse texto aqui. Então qualquer corrente teológica vai entender que desde essa profecia de Daniel até a chegada e o início do ministério de Jesus pisando no Jordão para ser batizado, nós temos 69 semanas. A diferença e a discrepância acontece depois. Porque diz assim, depois das 72 semanas será cortado o ungido. E a palavra ungido aqui no hebraico é Mashiach, é Jesus, tá? E já não estará. E veja bem, depois das 72 semanas é depois da semana 69. Então nós temos dentro da semana 70. E já não estará, e o seu povo e o príncipe que há de vir. A expressão aquele que há de vir sempre também foi utilizada para Jesus. Lembra quando João estava no cárcere e ele mandou os discípulos perguntar, vai e pergunta para aquele se o que nós estamos esperando é ele, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Então a expressão aquele que há de vir, aquele que era e há de vir, sempre também foi atribuída a Jesus. E destruirá a cidade, o santuário, e dará seu fim à inundação até o fim haverá guerra e desolações que são determinadas. Aqui, a primeira interpretação pós-tribulacionista entende que esse texto se encerrou em Jesus. Porque 3 anos e meio de ministério, Jesus foi morto, e 3 anos e meio depois que ele foi ressuscitado, se converte o primeiro gentil, que foi Cornélio, lá em Atos 10. Então, ou seja, a ideia do texto é dizer assim, Israel, o meu pacto com vocês acaba em 70 semanas. E depois com vocês eu vou abrir a minha salvação ao mundo. Já na interpretação dispensacionalista entende que está faltando uma semana. E essa semana são 7 anos. Então por isso que se entende que essa tribulação que está por vir é chamada a última semana de Daniel. Deu para entender? Deu para entender?
Amém? Qualquer coisa vocês me procuram depois do culto. É que verdadeiramente é bastante coisa, né, irmãos? Então vamos lá. Então nós temos primeiro aqui, né, a primeira visão das 70 semanas, que está aqui, que tem uma pausa, que está faltando umas semanas, 483 anos, né, que tem um parênteses e tudo mais. E depois nós temos a visão do ministério de Cristo como cumprimento dentro dessas 70 semanas, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a tribulação em si. O que acontece, irmãos? Essa primeira visão entende que, independente se você entender que Jesus, a igreja estará aqui ou não, a partir de agora o que nós vamos falar aqui verdadeiramente vai ocorrer. Vai acontecer. E a minha ideia é mostrar para você que mesmo em meio a uma implacável perseguição, mesmo em meio a coisas horrendas, Jesus está sendo perseverante com a sua noiva. Na sua noiva ninguém toca. Na sua igreja ninguém encosta. É esse o sentimento. Toda vez que você ir para o livro de Apocalipse, o que você vai ler ali são sempre sinais de que Deus está zelando pelo seu povo. E você percebe isso de diversas maneiras, tá? Então nós vamos ver aqui dentro dessa perseguição o que vai ocorrer, certo? Nós sabemos que existem, pela visão de Daniel, 5 grandes impérios. Nós temos o primeiro grande império que dominou Israel, que foi o Medo-Persa, grego-macedônico. Depois nós tivemos, né, o grande império grego, né, nós tivemos também o império dos Seleucidas, e por último ali se levantou o grande império de Roma, que foi a última alusão. Teve também o Império da Babilônia, então sempre teve grandes impérios. Eu poderia ter trazido isso aqui, que é uma representação de uma estátua, enfim. Mas o que esse texto vai tratar na grande tribulação? Que dentro dessa tribulação está para se levantar um último grande império, que é chamado também de o ressurgimento da Babilônia, o ressurgimento da grande prostituta, da grande meretriz, que é aquele povo que vai se levantar, um império que vai se levantar para verdadeiramente incentivar a humanidade a se levantar contra Deus, para blasfemar contra o nome de Deus, para fazer alusão contra o nome de Deus. E João já escreve nas suas epístolas, não aqui no Apocalipse, mas nas suas epístolas, dizendo que muitos anticristos, com letra minúscula, já têm saído pelo mundo. E quando nós percebemos isso, nós já vemos movimentos, nós já vemos intenções de leis, de legislações, de formas de impérios que tentam normalizar, que tentam fazer daquilo que é profano algo normal à humanidade. Você vê criança sendo incentivada com nichos de prostituição, você vê falsos ensinos, você vê insinuações das inverdades lá de Romanos capítulo 1, dentro da parte de sexo, de ideologia de gêneros, da desconstrução da identidade de crianças, desconstrução da identidade de família. Então, essa ideia de se levantar um novo império está inserido nessa ideia de levar a humanidade, de proclamar, levar a humanidade a se perverter nos caminhos de Deus. Então, sempre a ideia é propagar, é preparar um terreno para um governante universal. A ideia de um governante universal, como a gente viu no chifre pequeno, o homem da iniquidade ou o anticristo, é que quando ele chegue para iniciar essa perseguição, tudo já esteja normalizado, não vai ser novidade o que ele vai oferecer a nós, ou ao povo de Deus. Não vai ser normalizado, não vai ser algo, uma surpresa o que ele vai fazer, porque o povo a ideia já que toda a humanidade já esteja acostumado com a mentira, acostumada com o engano, né? É por isso que diz lá em Tessalonicenses assim: eis que envio diante de vós um espírito de engano a fim de que creiam na mentira como sentença daqueles que não creram em Jesus. Então note, haverá uma grande propagação. E dentro desse reino, dessa falsa paz, assim como nós temos a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse período nós também teremos uma trindade maligna. Porque o diabo sempre tenta imitar Jesus em tudo, meu irmão. O diabo sempre tenta imitar Deus em tudo, mas ele não consegue. Somente Deus é o dono
né, da sua verdade, da nossa verdade. Então vamos ter o anticristo, a besta e o falso profeta. Qual que é a ideia do anticristo? O anticristo é um líder, é aquele que vai promover blasfêmias, vai promover cultos religiosos a deuses pagãos, vai promover todo tipo de promiscuidade dentro do globo. A besta é aquela que o sentido besta ali não está sentido num sentido literal, não é alguém um monstro, não. É a ideia que é mostrar o quão bestial a linguagem de blasfêmia, o quão animalesco é a linguagem desse trio. Então não está dando uma ideia de literalidade, aqui é simbolismos, né? E o falso profeta, que é na verdade a representação de todas as falsas profecias, desde Balaão, né, desde de Melcassar, de todos aqueles profetas que profanaram a palavra de Deus, que não foram fiéis à palavra de Deus. Ele é a representação das falsas profecias, dos falsos censos, dos falsos deuses, vai se intrisar dentro da vida dele. Ele vai ser aquele que vai promover falsos milagres, vai promover falsos ritos, falsos cultos, e as pessoas vão crer naquilo. E ele vai promover que essas pessoas se dobrem diante dessa trindade maligna, ok? Então vamos lá, o termo anticristo nas epístolas, João 2,18 diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. É a última hora, que é um alerta de João desde o seu tempo, mostrando que a ideia, né, da propagação da mentira, das inverdades, de cultos pagãos, da falsa religião, ela já se estende desde aquele tempo. Lá em 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Quantas religiões que existem hoje no nosso meio, irmãos, que negam a trindade de Deus, negam a divindade de Jesus, negam a atribuição de Deus, né? Negam todos os seus atributos, né? A sua eternidade, a sua santidade, né? A sua imensidão. Quantos, né, têm surgido falando falsas heresias, e tentando introduzir formas de fazer como que se nós nos tornamos também mentirosos, mas não a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não vai ser enganada por mentira, amém? A Igreja de Cristo está firmada na sua palavra. E por isso que é importante nós estarmos firmados na palavra. Lermos a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. É por isso que nós sempre falamos que pessoas que não estão firmadas na palavra são alvos fáceis para o engano. Porque se ela não conhece a verdade, então ela vai se vislumbrar com a mentira. Ela não vai saber diferenciar uma da outra, né? Então o anticristo, ele não só significa oposição, né? Ele é o personagem final, ele é o princípio já ativo. Ele não só significa a oposição a Cristo, mas se colocar no lugar de Cristo. A ideia não é só levar as pessoas a blasfemar contra Deus, mas é também se colocar no lugar de Deus. Inclusive, desculpe se alguém aqui hoje é católico, mas se você pegar dentro da esfinge que o Papa segura hoje, aquela cruz, está escrito Vicarius Christus, né? Em latim, significa substituto de Cristo. Aquilo já é um tipo de blasfêmia. Então, se você entender, já existem formas, já existem maneiras de pessoas que vão dando sinais de que um dia seremos liderados por alguém que vai se colocar no lugar de Cristo, né? Ele também é chamado em 2 Tessalonicenses 2:3-4, diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo o que se chama Deus. Eu gosto muito de uma frase do Leonardo Ravenhill, que fala no livro dele, Porque Tarda o Penavamento, que ele fala que a melhor maneira de nós identificarmos o pecado é nós estarmos íntimo de Jesus para conhecermos a sua verdade.
Ele fala tanto no sentido de oração, de se aproximar em Deus em oração, de estar ali ligado em Deus em oração, que cada vez que nós ouvimos algo que vai contra a palavra de Deus, os nossos sentidos espirituais ficam aguçados e a gente já recebe um alerta do Espírito Santo com isso. Eu gosto muito dessa frase. Então, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, irmãos, com coisas do mundo nós não temos parte. Nós não temos parte com o mundo. E quando eu falo com o mundo, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do sistema do mundo. Eu estou falando da forma que o mundo quer que você leve a sua vida. Eu estou falando da maneira com que o mundo quer que você ande, que você caminhe, que você adore. Quantas vezes eu vejo pessoas que vêm para o cristianismo e ainda não abandonam as suas fases, a sua vida, e dizem assim, eu aprendi a adorar a Deus do meu jeito, da minha forma. Porque eu aprendi que Deus aceita tudo. Não, é mentira, irmão, isso é engano. Nós temos um preceito santo, sacrossanto, um preceito de santificação para estar no altar de Deus, adorando a Deus. O que o diabo mais quer é que as pessoas se sintam à vontade, porque se estando à vontade, você vai estar fazendo as suas próprias vontades, você não vai estar fazendo a vontade de Deus. E a ideia do anticristo é justamente se opor contra tudo que se levanta, tudo que se chama, né, de Deus, se opor contra tudo isso. Se nós formos pegar a besta também, lá em Daniel no capítulo 13:11, no 13:1, diz assim, assim disse o quarto animal, né? O quarto reino da terra, profetizar palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Quantas pessoas já estão vendo as leis sendo mudadas para as coisas absurdas? Nós vivemos isso no Brasil. Parece que o errado virou certo e o certo virou errado. Parece que se você quer trilhar um caminho de moralidade, um caminho moral certo, correto, você é um ET, você é um extraterrestre. O mundo tenta colocar nós como se nós fôssemos os esquisitos, os estranhos. Por quê? Por causa da mudança do clímax que está vindo para esse dia da perseguição, da normalização da profanação, da normalização das coisas que vêm através do espírito do anticristo que já atua no mundo, né? Aí o que acontece? Essa besta predita por Daniel é a mesma que lá em Apocalipse 13:1 e 2 vai falar que ela vai emergir do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, né? O que são a besta? Eu já expliquei, né? Vai emergir do mar. O mar aqui fala de multidão, não é mar físico, não é água. O mar aqui fala de povos, fala de multidão. Vai ser a multidão que vai erguer o anticristo como se ele fosse o salvador, o grandioso. Fala o mar aqui fala de povos, né? Então vai ser eles que vão escolher para si, né? Lembra que Paulo alerta Timóteo lá na sua carta dizendo que nos últimos dias terão comichões no ouvidos e levantarão para si mestres como a si mesmos, né? Falando segundo as suas próprias cobiças, aquilo que agrada o ouvido deles. Então o anticristo vai falar coisas que vai agradar a humanidade vai ficar vislumbrada e eles mesmos vão levantar ele como a besta, né? A besta que sai do mar, ou seja, a besta que sai das multidões. Os 10 chifres e as 7 cabeças fala do poderio e dos impérios. Vai falar das alianças, vai falar do poderio bélico, poderio político, poderio econômico, porque não se constrói, não se ganha confiança de um mundo inteiro sem você ter esse tipo de coisa. E nós já temos antecedentes para isso. Nós vemos isso no Império Babilônico, nós vemos isso no Império Romano, no Império Medo-Persa, no Grego-Macedônico. Todo império que se levantou com força, se levantou com vigor, né? Com vara de ferro, regendo as nações. Então os chifres e as 7 cabeças fala desse poderio, desse domínio, né, desse controle, de poder olhar para todos os lados, de poder ter o controle sobre tudo. Lá em Apocalipse 13:5 e 7 fala, foi-lhe dada a boca que proferia arrogância e blasfêmia, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Agora presta atenção aqui, a ideia de vencer os santos não é derrotar os santos, porque nós somos mais que vencedores, amém? Amém? Somos mais que vencedores de Jesus. Por que nós somos mais que vencedores? Porque o vencedor, hoje numa competição, né, numa Olimpíada, ele vence hoje, ele pode perder amanhã, mas a Bíblia chama nós de mais que vencedores, porque a nossa vitória já é garantida em Jesus. Independente do que aconteça com nós aqui, a nossa vitória na eternidade já está garantida. Já é certa a nossa vitória na eternidade.
Por isso que Paulo perde a cabeça, mas ele diz, estou indo para um lugar onde me é grato, né? Por isso que ele diz, ó, encerrei a batalha, guardei a fé, né? Guardei a fé, encerrei a batalha, guardei a fé. Por isso, porque tudo para mim é perda, porque o meu viver é Cristo, porque ele sabe do que está vindo à frente dele. É uma eternidade com Jesus, irmão. Por isso, irmão, que todo sofrimento que nós temos aqui é leve, é momentâneo, é passageiro. Se você comparar o seu tempo de vida aqui na Terra comparado a uma eternidade, conhecendo a Jesus, uma eternidade no paraíso com o Senhor, a gente acaba tendo a esperança. Por isso que é bom a gente sempre estar ligado no que é eterno e não no que é passageiro. Mas porque quando que a gente começa a padecer como igreja? Quando a gente começa a dar mais coisas para as coisas que são passageiras e deixamos de lado as coisas que são eternas. A gente começa a entrar em conflito, a gente vai trocando a prioridade. E essa é verdadeiramente a intenção do anticristo, que nós trocamos a prioridade de Deus, né? Foi-lhe dado boca de proferir arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Aqui o pelejar contra os santos vai falar lá em Apocalipse capítulo 7 de muitos. Quando João estava tendo a visão, ele não entendeu direito. Ele disse que viu uma grande multidão, cuja ninguém podia contar, que estava debaixo do trono do Cordeiro, com grande palma nas mãos. E ele pergunta, ele não sabe quem são essas pessoas, ele não entende quem são essas pessoas, e ele faz uma pergunta ao anjo. E ele diz, vocês sabem quem são? E ele diz assim, tu sabes. E ele diz, esses são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e não negaram o nome do Altíssimo. Note, eles estão sendo vencidos na terra, mas lá no céu eles já estão com Jesus. Eles já estão com Jesus, assim como todos os nossos pais na fé, que deram a sua vida para que hoje você estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus, eles já estão com o Senhor. Irmão, há um segredo para cada gota de sangue dos filhos de Deus que cai sobre essa terra. Existe um segredo sobre cada gota de sangue que cai, desde lá de Caim. Quando Abel foi morto, Deus chegou em Caim e disse, o que você fizeste com teu irmão? Porque o sangue dele clama diante de mim para fazer justiça diante do que você fez. Quando João tem essa visão, ele vê aquelas pessoas que estão chegando debaixo do trono de Deus, diz que as pessoas olham para o Cordeiro e dizem, Senhor, quando que o Senhor fará justiça aos nossos irmãos que estão padecendo na terra? Irmão, nenhuma gota de sangue derramada pelos nossos irmãos passará em vão da justiça de Deus. Nenhuma gota. O Senhor fará luz e trará luz, justiça eterna sobre cada um dos seus filhos. Cada um dos seus filhos nesse momento. Em Apocalipse 13, 16, 17 diz, a todos fazem que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Aqui está falando sobre a marca da besta, né? E se alguém adora a besta, sua imagem a recebe a sua marca. Irmãos, existem muitas especulações, muitas formas e teorias do que é a marca da besta, telefone, chip, tatuagem, código de barra. Irmão, esquece. Esquece. A gente nunca vai saber. O que a Bíblia diz é que é uma marca e essa marca é na mão ou na testa. Acabou. O que a Bíblia não fala com clareza, nós não afirmamos com certeza. É uma marca. Essa marca vai ser dada por quê? Porque como vai existir um governante universal, uma religião universal através do falso profeta, né? Uma governabilidade através da besta por todas as regiões do globo terrestre, também se entende que subentende que uma só moeda existirá. Então, como existe só uma moeda sobre todo o globo, o governo vai ser atrelado a uma só pessoa. Então, se entende que vai ser uma forma de trabalhar a economia daquelas pessoas que vão estar junto nessa marca, tá? O resto é especulação, tá bom? Eu sempre digo assim, irmãos, a boa teologia, ela parte da revelação. A boa teologia, ela brota da revelação. Ela nunca parte da interpretação. Ou seja, a revelação de Deus está para nós. Se a minha compreensão, se a minha interpretação não está correta, eu que tenho que lutar com o texto para entender. Eu não posso adequar a revelação à minha visão. Eu tenho que adequar a revelação à minha visão, ao meu entendimento.
Eu que vá para o joelho, eu que vou orar, eu que vou entender, porque eu preciso entender. Então nunca é a Bíblia que está errada, é sempre a nossa interpretação que está equivocada. Amém? Estão cansados? Dá um sinal aí. Vamos dormir aí, não, irmãos. Estamos quase acabando. E o falso profeta, né? Apocalipse 13, 11 e 14. Vi ainda outra besta emergir da terra, né? Exercia toda a autoridade da primeira besta e opera grandes sinais. Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos. Ou seja, qual que é a função? Enganar, legitimação religiosa e promover adoração falsa. Promover adoração falsa. Então você note que todo o fundo desse governo do anticristo na época da perseguição vai ser envolver literalmente todo mundo no engano. Antes que eu esqueça, tudo que eu estou falando, eu me baseei muito no livro de William Hendricks, que é um grande intérprete do amilenismo e do pós-milenismo, e tem um livro que eu também quero indicar do dispensacionalismo, né, clássico e do dispensacionalismo realizado do George Onwed. Só que eu não tenho aqui, mas eu posso passar para vocês depois, tá? São as 4 visões que eu falei ali, as 4 correntes de grandes teólogos que interpretam todas essas visões da qual nós estamos falando. Então, o falso profeta é aquele que promoverá sinais. Dentro da visão de que nós já conhecemos, a linha temporal acontecerá mais ou menos assim. Se dá início à grande tribulação, se apresenta o anticristo como salvador da terra e se inicia uma perseguição contra quem não o aceitá-lo. A ideia das multidões e dos povos é promover ele como grande salvador. Ele fará aliança com muitas nações, todas as nações verão ele como o grande salvador da terra, da grande forma política inovadora da terra. Essa aliança com as grandes nações, segundo o texto de Apocalipse, durará 1260 meses, ou seja, 3 anos e meio. Esse período será de paz, prosperidade, ele resolverá os problemas do mundo. Vai resolver o problema político, vai resolver o problema religioso, vai resolver o problema social, econômico e o problema bélico. Dentro desse período, quando ele está estabelecendo isso, depois, quando ele for obrigar algumas pessoas dentro da visão dispensacionalista clássica, quando ele for obrigar Israel a também se prostrar, aí existe um grande problema, onde o pacto será quebrado, lá em Daniel capítulo 9. Porque o que acontece aqui? Segundo Romanos capítulo 11, a restauração de Israel se dá em reconhecer o Messias. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que existia um período que Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos? Lembra? Quando Israel foi levado para a Babilônia, 70 anos, lá eles foram curados da idolatria. Vocês podem ler, se vocês lerem todo o Antigo Testamento, vocês veem que depois do período do cativeiro, vocês não vão mais perceber Israel caindo na idolatria. Vocês não percebem, mas eles foram curados da idolatria, depois daqueles 70 anos de cativeiro. Então, dali é onde surgiu as 4 facções religiosas que existem no Novo Testamento. Essênios, Zelotes, Fariseus, né, Saduceus. Por quê? Porque eles queriam uma forma verdadeira de adorar o único Deus. A teocracia em Israel brotou depois do cativeiro. Então, quando o anticristo chegar em Israel e querer obrigar eles a adorar, eles vão dizer, opa, peraí, mas nós não nos prostramos diante de outros deuses. Então ali vai ser um grande choque de realidade onde o pacto será quebrado, que é o que está lá em Daniel capítulo 9, a partir do verso 27. Então, nesse período, depois que será quebrado, começará a grande perseguição, a grande tribulação. Então nós temos 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E dentro desse período de grande tribulação, aí sim começará os grandes flagelos que nós vimos naquele resumo lá de Apocalipse, tá? Então a gente vai ver o resumo dos 7 selos, tá? E aqui também vai ter 2 formas de interpretar esses selos, tá bom? Você vai ver no livro de Apocalipse que existe 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, amém? Uma visão entende assim, que são 7 selos, no último selo, quando é aberto, sai do último selo 7 trombetas, lá na última trombeta, quando toca, sai as 7 taças da ira. Ou seja, cada vez que chega no último evento, quando abre, sai mais um. Já em outra corrente, entende que cada selo, cada trombeta e cada visão são um vislumbre, um complemento do mesmo evento. Ou seja, o primeiro selo, a primeira trombeta e a primeira taça são uma coisa só.
o segundo selo, a segunda trombeta e a segunda taça são o mesmo evento, de pontos de vista diferentes, tá bom? Porque lembra que a gente falou para vocês, geralmente no Antigo Testamento os cultos na época de Jesus aconteciam quando alguém falava e alguém ouvia. Então se repetia muito para que as pessoas decorassem. É o que a gente chama de tradição oral dentro do judaísmo, né? Então, nós temos os selos, as 7 trombetas, 7 selos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, que é a fome, cavalo amarelo, que é a morte. Tudo isso acontecendo após os 3 anos e meio, tá? Clamor dos mártires, dos santos, né? O abalo cósmico, que ali é as estrelas caindo, né? As estrelas do céu, a lua fugindo, o sol, né? Não dando sua luz. E o silêncio no céu na abertura do 7º selo, tá? Aqui tá as referências, Apocalipse 7, do 1 ao 17, Apocalipse 8 e 1. Depois nós temos as 7 trombetas, tá? Que são as naturezas de juízos parciais, né? Que é um chamado ao arrependimento de cada anjo que sai tocando essa trombeta, tá? Que a terra e a vegetação são atingidas, ali provavelmente todo fruto não dará mais, são frutos podres, todas as safras não vão dar mais ali frutos, né? Os mares são feridos, peixes são atingidos, águas contaminadas, né? A escuridão parcial da luz da terra sobre os tormentos espirituais, guerras e destruições, e o reino de Deus é anunciado na última trombeta, tá? E nós temos as 7 taças, né? Que daí são flagelos culminantes. Aqui diz que o próprio Cordeiro derramará essa ira. O texto chega a falar que os tais beberão do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, que são úlceras malignas, morte dos mares, morte das águas, calor intenso, trevas do reino da besta, preparação para Armagedon, né? E o 7 termina falando, está feito, né? Agora, qual que é a diferença dessas linhas escatológicas que eu falei para vocês? Uns não acreditam que todas elas serão lineares. Por quê? Porque cada vez que termina o texto, e aqui eu vou dar uma opinião pessoal para vocês, cada vez que termina um desses eventos, o texto termina assim, e foram mortos todos quantos não adoraram o Cordeiro de Deus. Cada vez que finaliza, está sendo derrotado todas aquelas pessoas que foram flageladas. Se isso é linear e existem então 21 eventos, quem que vai sobrar no final para ser morto? Então, se entende, eu entendo mais, mas é uma opinião pessoal, que vão ser só repetições, né, de 3 visões diferentes de cada uma, mas tudo bem se você pensa diferente, tá bom, meu irmão? Tá tudo certo. Então tem umas 7 trombetas e as 7 taças, tá? Aqui, para vocês terem ideia, eu fiz um quadro comparativo para você entender como que vai funcionar, né? O alvo do juízo é a terra dos homens no primeiro selo, sai o cavalo branco, que são as conquistas, né, os falsos cristos. As trombetas vai ser saraiva de fogo misturado com sangue. E as taças, chega a má maligna, né, sobre os que têm a marca. Lá depois que cai sobre o mar, né, o cavalo vermelho, vem guerra, derramamento de sangue. A terça parte do mar se torna em sangue. Todo o mar se torna em sangue, como se deu um morto. Então você nota que tem uma ligação entre os selos, as trombetas e as taças, né? Lá no alvo juízo de Deus, quando as águas doces, fala do cavalo preto, que é a fome, que é a escassez de recurso. E você nota a semelhança, né? Estrelas caindo sobre a terça parte dos rios, os rios e as fontes e os tormentos de sangue. Então, se você for fazendo uma comparação entre selos, trombetas e taças, você nota que pode ser sim que provavelmente cada evento desses está falando de um mesmo acontecimento. Mas tudo bem se vocês pensam diferente, não tem problema, tá? Acontece que isso será um tormento muito grande. Mas de tudo isso, você deve estar espantado, né? Já falei para você, o Senhor vai cuidar de você, amém? Vamos aliviar aqui, dar glória. Amém? Senão você está tenso aí na cadeira, né? Vamos lá. Aí nós temos, dentre todos esses acontecimentos que vão estar acontecendo, 2 testemunhas. Quem já ouviu falar das 2 testemunhas? Amém? Qual que é o propósito? O ministério das 2 testemunhas são dentro desses 1.260 dias, né? 3 anos e meio. E possuem os objetivos claros, né? Proclamar arrependimento às nações antes do julgamento final. O juízo sobre a terra, demonstrar o poder de Deus contra o reino e a besta do anticristo. E o confronto contra o mal, né? Elas são imortais até que completem a sua missão. Então, também existem aqui muitas especulações. Quem serão as 2 testemunhas? Uns dizem que é Moisés, que é Elias, né?
que Enoque, porque a gente vê que Enoque foi transladado ao céu, não passou por uma morte física, Elias da mesma forma. Alguns dizem que foi Moisés, pois Deus escondeu o corpo de Moisés para que ele não fosse venerado pelo povo de Israel. Mas tudo isso rodeia dentro do campo da especulação. Não existe parte textual que afirma quem são na verdade, né? Então não podemos afirmar de forma categórica quem são esses personagens, né? E depois, irmãos, que terminar os 3 anos e meio de grande perseguição, aí nós teremos a grande batalha. Vou insinuar aqui para você, porque eu já preciso encerrar. Quando tiver esses últimos períodos de 3 anos e meio, que tiver todos aqueles acontecimentos dos quais nós estamos falando ali, haverá uma grande perseguição contra o povo de Israel, contra a igreja de Deus, dependendo da sua visão. Contra o povo de Deus, e vai cercar no que a gente chama de Vale de Jezreel, que é uma grande planície que tem lá no Oriente Médio. Alguém já ouviu falar do Vale do Megido? Até existem filmes que tem, né, com o nome do Vale do Megido, tá? Então, o que acontece? Lá em Apocalipse 16 diz, então, ajuntamos todos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O Armagedon acontece na volta de Jesus, tá? Que é o que está lá em Zacarias 10. Quando toda a nação, o exército do anticristo, quando intensificar toda a perseguição contra o povo de Deus e cercar nesse vale, ali sim se cumprirá Zacarias capítulo 10, onde o Senhor virá do céu, né? Virá ali com a sua comitiva de anjos, surgirá no céu, vai romper, vai ter grandes estrondos, né? Vai haver todo o olho verá, vai vir ele descendo na sua máxima glória, vai vir descendo ali onde os santos estão sendo encurralados, vai descer, vai botar um pé no Monte da Oliveira, outro pé no outro, e vai derrotar todos os inimigos de Deus com um sopro da sua boca, né? Vai livrar o povo de Deus. E ali vai acontecer o que Zacarias chama de um grande banquete, onde vai chamar todos os pássaros da terra para comer a carne daqueles inimigos de Deus que foram derrotados, né, naquela batalha. E naquele momento, onde Deus dá o escape para a igreja de Deus, ou para o povo de Israel, depende da sua visão, naquele momento, então, virá a grande e famosa frase, onde Deus dirá assim, ó, vinde benditos do meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse? O reino do milênio de Apocalipse capítulo 60, tá? Então o Armagedon acontece à volta de Jesus, né? Os oponentes à besta, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra e o desfecho da besta do falso profeta são lançados vivos ali, né? Mais para trás, no lago de fogo, né? E eles serão presos por 1000 anos, que aí já entra Apocalipse 20, que nós vamos acabar vendo na semana que vem. Então, irmãos, o que nós vimos aqui é só um panorama muito rápido, eu tive que passar muito correndo para vocês entenderem mais ou menos como que funciona todo esse universo das visões futuras. Mas o que você precisa sair daqui sabendo, tá? Que independente se Jesus arrebatar nós antes, ou se nós precisarmos passar por uma perseguição, o Senhor vai estar guardando de nós. O Jesus usou uma alusão dizendo assim como foi nos dias de Noé, também será naqueles dias. Agora eu digo para você, Noé passou pelo dilúvio, sim ou não? Sim ou não? Mas ele estava guardado, não estava? Em volta da arca tinha horrores, não tinha? Tinha pessoas morrendo, não tinha? Ninguém sobreviveu, mas quem estava na arca estava guardado, não estava? Assim será também com a igreja do Senhor, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou deixar esse gancho aqui para quarta-feira que vem, nós vamos trabalhar sobre o que acontecerá depois, então, dessa volta de Jesus, sobre o reino milenal. Mas eu queria fazer uma oração muito importante. Talvez você esteja espantado com tudo isso. Talvez você esteja, meu Deus, e agora? Mas a minha palavra para você é: Jesus é fiel, meu irmão. Ainda bem que não precisa mérito em nós para nós receber o que o Senhor tem de promessa sobre as nossas vidas. Ainda bem que não precisa nós fazermos alguma coisa para que o Senhor trabalhe na nossa alma. Apenas nós devemos ter fé que Ele é o nosso Salvador. Todas as pessoas precisam
de um Salvador. E esse Salvador, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o ancião de dias, ele é o princípio, ele é o fim. E sobre a sua igreja ninguém vai tocar. Aquele que eles diz assim, ó, o Senhor falou que todo aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora, e ninguém vai arrebatar da minha mão. Nós estamos seguros na mão de Jesus. Então, a partir de agora, nós temos sempre que caminhar dizendo assim, não importa qual político que troque, não importa com as guerras que estejam acontecendo ao nosso redor, não interessa qual rumo que o mundo vai tomar, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa de estar para sempre com o Senhor. O Senhor falou lá em Tessalonicenses, através do apóstolo Paulo, falando que eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aonde nós vamos não é um lugar, aonde nós vamos é estar com uma pessoa. A partir desse momento que Jesus voltar, a nossa agenda é estar com o Senhor. Se ele subir, a gente sobe. Se ele pular, a gente vai pro lado. Se ele descer, a gente desce. Onde o noivo estiver, a noiva estará junto. Vamos junto. E ao que vencer, diz João lá no livro de Apocalipse, este regerá as nações com vara de ferro. Nós vamos estar governando com o Senhor, meu irmão. Vai ser dado um novo nome sobre as nossas vidas. Ele vai colocar um novo nome. Talvez você não goste do seu nome, talvez o seu nome esteja passado por tantos passados, tantas situações, mas o Senhor vai te dar um novo nome. Um nome que ninguém sabe, só Ele mesmo. Vai te dar uma pedra branca que significa a eternidade da paz junto com Ele. Então, em nome de Jesus, eu te convido a crer em tudo isso que o Senhor tem para você. Eu vou fazer uma oração aqui, uma oração específica, e depois eu quero convidar o pastor Miguel a subir aqui para também estar orando, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, Pai amado, estamos na Tua presença. Quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado na nossa vida, por todo esclarecimento, pelo Teu Espírito Santo estar agindo em nossas vidas, Pai. Queremos ser participantes das Tuas promessas, Senhor. Queremos reconhecer a Tua fidelidade, reconhecer a Tua grandeza, Senhor. Queremos reconhecer que Tu é fiel, Senhor, para cumprir cada vírgula que está nesse livro. Que nenhum tio, Senhor, nenhum ai desse livro aqui, Senhor, passará em vão. Que passará os céus e passará a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar, Senhor. As Tuas palavras não hão de passar. Fiel e digna são as Tuas palavras de confiança, Senhor. Por isso que nessa noite depositamos em Ti a nossa vida. Por isso que em Ti depositamos, Senhor, a nossa esperança em Ti. Porque Tu é fiel e verdadeiro, Senhor. Tu é justo, Tu é santo, Tu é maravilhoso, Senhor. Tu é digno de ser chamado, Senhor, 3 vezes santos. E em nome de Jesus te pedimos, abençoa a vida de cada um. Verte, Senhor, promessas sobre a vida de cada um. Traz à mente de cada um, Senhor, esclarecimento e leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja com essa palavra e assim te bendizemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Amém.